A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e amigos, alunos, professores. É uma alegria chegarmos na lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical. E o assunto é Hulda, a mulher que estava no lugar certo. O texto áureo está em segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 24, que diz: Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. E nossa verdade prática diz: quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência contra o pecado. Graças a Deus. Vamos pensar um pouquinho então sobre o nosso texto áudio. 2 Crônicas 34, 24. O contexto desse texto áudio então está no capítulo 34, segundo livro das Crônicas. Especificamente entre os versículos de número 22 a 29. Quando então Hulda, a profetisa, prediz a ruína de Jerusalém. Primeiro ponto importante, nessa época estava ainda em pleno ministério o profeta Jeremias e outros profetas. No entanto, o rei consultou a uma mulher. Então veja que Deus utiliza de vários vasos, conforme a sua infinita vontade. Outra informação importante é a passagem similar ao nosso texto áureo, 2 Crônicas 34, 24, que está ali no capítulo 22 e versículo 16 do segundo livro dos Reis. Então nós temos a mesma expressão, o mesmo texto áureo. Algo importante para nós aqui. Nós estamos falando na época do reino de Josias. Você sabe, no próprio capítulo 34 de 2 Crônicas, aponta historicamente que o rei Josias foi muito precoce para o trono. Ele tinha 8 anos apenas. Então esse é um ponto relevante. Esse episódio, a Bíblia diz que foi no 8º ano do seu reinado. Então ele tinha por volta de 16 anos quando ocorreu, quando se descobriu através do ministério do profeta, do sacerdote, do sumo sacerdote Ilquias, descobriram a lei de Moisés no templo. Esses elementos inferem que o povo não estava mais participando das atividades espirituais no templo, porque eles perderam o livro da lei de Moisés. Mas nós temos que nos situar também cronologicamente para sabermos que, nesse período, o reino do norte, ou o reino de Israel, com capital em Samaria, já havia sido destruído no ano 722 pelos assírios, por Sargão II. Então nós tínhamos apenas, nesse período, o reino de Judá. E nesse momento, então, sendo administrado ou governado pelo rei Josias. Nos versículos 8 a 21, vai falar então, vai mostrar, está registrado a nobre atitude do rei Josias em erradicar a idolatria, em acabar com isso e, obviamente, reparar o templo de Deus, aquele templo construído pelo rei Salomão em Jerusalém. E foi encontrado então a lei do Senhor. Entre os versículos 22 e 33 está então a descrição da ida do sacerdote Ilquias com outros assessores do rei até a cidade baixa. Lembrando que Jerusalém, na época do rei Josias, não é exatamente como a Jerusalém de hoje. Era uma cidade menor, basicamente a antiga cidade de Davi, bem no sul, depois onde ficava o templo, e você tinha então a cidade baixa em um local mais periférico ali. Eu acho importante você pegar um mapa e localizar essa Jerusalém antiga com a cidade baixa. E a profetisa Hulda, ela, uma mulher de Deus, esposa de um funcionário
ilustre, né, da corte de Salum, que cuidava do guarda-roupa do sacerdote e também do rei. E essa mulher, ela é usada por Deus para falar essa palavra profética que é o nosso texto áureo. Então ela diz: assim diz o Senhor. Olha, aqui está a assinatura, é Deus, né? Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro da lei, no livro que se leu perante o rei de Judá. É importante então nós compreendermos que Hulda, como uma mulher de Deus, ela vai falar duramente uma resposta para o monarca que representa a nação judaica naquele momento. É importante você saber que os reis de Judá, ou também de Israel, então tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, os reis não eram divinos. Isso é uma coisa muito diferente das nações vizinhas de Israel, ou mesmo do Egito, ou da Babilônia, ou de outro estado pagão, onde o rei é divino, ou é filho da divindade. Em Israel, não. Em Israel, o rei é humano. Isso é importante. E Hulda fala de maneira bem humana para esse rei, né? Ela diga ao homem que enviou vocês, né? Diga a palavra do Senhor. Então é um elemento interessante. Tudo aconteceria conforme o que estava predito então na lei de Moisés, se eles abandonassem ao Senhor. E a coisa mais cruel que ocorreu nesse período, que já vinha, né, desde o período, infelizmente, de Juízes, você percebe a idolatria. A idolatria está presente no universo dos Juízes e depois na monarquia. Uma coisa importante que você tem que entender é o culto de Canaã, o culto baalítico. As forças espirituais de Canaã basicamente se baseiam na mãe terra, né? Na mãe, a terra como sendo mãe dos povos pagãos autóctones, os cananeus, e Baal, sendo o grande Deus paterno, né? O Baal, o grande Deus que se manifesta de várias maneiras naquela região. Se você pegar o Baal, por exemplo, dos fenícios, dos sidônios, é um Baal com uma espécie de sereia, né? Tem o corpo humano, mas o resto, metade é peixe. Você vê o outro Baal já mais entre Moab e Amon, aquela região já é um Baal mais na figura de touro, né? Com torso, cabeça de touro. Então o Baal em hebraico significa marido ou dono. E o culto de Baal, ele fascinava aquelas populações. Os cananeus, eles, imagine você num ambiente extremamente árido, num momento dependente de chuvas, para poder fazer as plantações, etc. E então, quando caíam as chuvas, os cananeus, na sua cosmovisão, interpretavam aquilo como sendo o abençoado sêmen de Baal para fecundar a mãe terra. Então, eles faziam cultos ligados à ideia de sexualidade, de sagrada prostituição, porque eles entendiam toda essa fertilidade ligada nesse universo interpretativo. E esse tipo de culto foi um culto persistente, idolátrico persistente. Você percebe que até Salomão se envolveu com cultos dessa natureza, devido à influência das suas mulheres pagãs. Mas é um culto, e lamentavelmente é um culto persistente, porque os vizinhos de Israel faziam isso, né? Tinham essas divindades, eram politeístas, e o povo de Israel sempre estava tentado e influenciado por essas culturas pagãs. Lamentavelmente, isso estava ocorrendo no norte, que foi destruído por causa desse pecado de idolatria. Isso vai ocorrer também no sul. E Josias reage a isso. Ele vai quebrar os ídolos, ele vai expulsar a idolatria, vai tentar destruir a idolatria presente no Reino do Sul. Mas a palavra profética aponta para isso, que viria as maldições descritas na lei, e você pode ler essas passagens descritas na lei, especificamente em Números, em Deuteronômio, que fala que se o povo abandonasse ao Senhor, se o povo fosse para esse caminho de idolatria e de pecado, certamente seriam punidos. Infelizmente, o povo de Deus, o povo santo, que foi separado para servir a Deus, com o templo de Deus, né, abandonaram o templo, esqueceram o templo de Deus.
Então a profetisa Hulda, usada por Deus, dá essa palavra exortativa, que viria então a punição, não especificamente no dia de Josias, porque ele tinha tomado uma atitude de fé, de abandonar a idolatria, mas ele, sem dúvida alguma, os descendentes pagariam então esse preço. Eu acho importante nós fazermos uma reflexão ou uma leitura no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36, versículos 15 a 16, para encerrarmos esse comentário do texto áureo. Diz assim: E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando enviando-los, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que não houve mais nenhum remédio. Forte, né? Esse final do povo de Israel. Então, o nosso contexto desse texto áureo está nesse momento histórico em que o rei Josias governava o reino de Judá. Objetivo geral: ressaltar que quando o povo se corrompe, Deus levanta homens e mulheres como instrumentos de advertência. Foi o que ocorreu ao longo de todo esse processo. A nossa introdução, então, vai destacar o papel importante de Hulda, não obstante, tendo outros profetas, naquele, por exemplo, o profeta Sofonias, o profeta Jeremias, são contemporâneos, mas Deus vai utilizar de uma mulher. Por isso que o nosso preâmbulo, do nosso tema principal, da nossa lição, fala de uma mulher no lugar certo. Ela estava disponível naquele momento. Ponto central: Deus levanta homens e mulheres como instrumento de advertência. Deus levanta pessoas, Deus avisa, mas as pessoas têm dificuldade de acolher a palavra do Senhor. O primeiro tema da nossa lição diz: quem foi Hulda? Bom, Hulda era então uma serva de Deus, uma mulher piedosa. Só tinha Hulda de mulher piedosa na época? Não, tinha mais. Mas ela estava à disposição do Senhor e o Senhor usou de maneira profética. Segundo a palavra do Senhor, ela era a esposa de Salum e era o guardador das vestimentas, então, da nobreza de Jerusalém. Ela morava, então, na segunda parte da cidade, considerada ou chamada também de Cidade Baixa. Você pode dar uma olhadinha isso no mapa de Jerusalém, você já vai identificar onde fica a Cidade Baixa. Então você tem o sul, a antiga cidade de Davi, a cidade tem do ladinho aqui no sul, a Cidade Baixa. Atividade que exerceu. Bom, ela exerceu então a função de profetisa, num tempo em que esse ofício era predominantemente masculino, nós sabemos disso. Então, tanto Jeremias como Sofonias foram contemporâneos do rei Josias. Na lição que está no meu site, eu coloquei uma lista de profetas para você entender mais ou menos o ano que isso ocorreu. Você pode dar uma consultadinha lá. Hulda testemunhou a queda, ascensão e queda do reino de Ezequias, do rei Ezequias, e a decadência de Judá, nos tempos de Manassés e Amon. E ela entrou em cena no momento, então, dramático da história, que é a atitude do rei Josias em banir a idolatria. Então, Deus ouviu Hulda. Esse é, então, o terceiro subtópico do nosso primeiro tema principal. E a síntese deste primeiro tópico diz: Hulda foi escolhida pelo Senhor para trazer uma mensagem de arrependimento em um tempo de apostasia. Lembrando então que o apóstata é aquele que conhece a verdade e rejeita. É isso que é a apostasia. Nós temos um subsídio bibliográfico importante que fala que Hulda era mulher de Salum, que era o que cuidava da corte do rei Josias, e vai falar também sobre os profetas que ela foi contemporânea. O segundo tópico da nossa lição:
Hulda vê o tempo do avivamento. O avivamento foi esse que ocorreu na época do rei Josias. Josias promove o verdadeiro avivamento. Quando ele começa então a retirar de Judá, do reino de Judá, toda a idolatria, todo o culto estranho, todo o culto pagão. E o reino de Josias não era um reino tão grande, né? Porque ele não reinou sobre todo Israel, né? Ele reinou apenas na parte sul do antigo reino de Israel. É importante que na sua lição diz que Josias foi o 15º rei de Israel, de Judá. Na verdade, de Judá ele foi o 15º, você começar a contar a partir de Roboão, filho de Salomão. Agora, se você for contar a dinastia davídica, então ele é o 17º rei, porque aí você tem que colocar Davi e Roboão, tá? Então ele é o 15º rei apenas de Judá. Agora, considerando a família davídica, então ele vai para 17º, porque aí você tem que contar também Salomão e Davi, né? Ele é um rei importante porque na época dele ele vai abolir a idolatria. Esse é um pecado contínuo que só o exílio babilônico vai libertar o povo de Israel. A idolatria está presente em Israel continuamente. Você pode ler todos os livros do Antigo Testamento, sempre tem um problema: idolatria. Quando ela vai ser? Quando eles serão curados da idolatria? Quando eles forem para a sede mundial da idolatria, que era a Babilônia. Então parece que levou um choque, né? Deus falou: vocês gostam de adorar ídolos? Vocês gostam de servir imagens de escultura? Então eu vou levar vocês na sede mundial da idolatria, que é a Babilônia. Quando chegaram lá, se converteram. Aí se converteram de tal maneira da idolatria que você pode analisar o Novo Testamento. Os judeus no Novo Testamento, eles são repreendidos pelo culto formal, por falta de misericórdia, por hipocrisia, mas nunca por idolatria. Não tem mais esse problema. Eles foram curados da idolatria depois da volta do exílio babilônico. O subtópico 3, ele resgatou a lei do Senhor, trouxe de volta então a leitura da palavra de Deus, né? E vai consultar ao Senhor, né? Tanto é que ele pede para o sacerdote Ilquias ir à casa de Hulda para consultar ao Senhor, então retomando o culto ao Senhor. Síntese do tópico 2 Hulda também profetizou um tempo de avivamento. Nós temos um interessante subsídio bibliológico sobre o rei Josias, mostrando que ele foi um dos reis justos de Judá. Então é um subsídio que é interessante que você leia. Esse subsídio foi tirado da Bíblia de Estudo Pentecostal. E o último tópico Hulda é usada por Deus. Ela realmente ministrou uma palavra dura, exortativa, né? Prevendo, em primeiro lugar, a destruição de Judá. Judá seria destruída. Ela disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dize ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Segundo, Hulda profetiza para o rei Josias, né? Então, numa crise espiritual que Judá e Jerusalém está passando, Deus profetiza Hulda que o rei Josias não seguiu os maus costumes dos seus pais, que apesar dos pesares, ele tinha reagido contra a idolatria. Então, Deus disse que daria livramento, não seria no tempo dele que ocorreria toda essa palavra profética. De fato, isso vai ocorrer definitivamente com o rei Zedequias, né? Então, não foi na época do rei Josias. E terceiro, o efeito da profecia sobre Judá e Jerusalém. Após ouvir a mensagem profética da profetisa Hulda, Josias tomou de pronto algumas medidas, né? Primeiro, Josias fez uma convocação urgente a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Então ele chama a liderança, ele chama os líderes. Isso é muito importante. Ele vai chamar então toda a liderança, todos os formadores de opinião para essa reflexão da palavra de Deus. 2. Ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Então ele levou como líder, como representante da nação, ele leva o povo de volta para a casa do Senhor. Terceiro, que é a letra C, ele fez um concerto com Deus, né? Ele vai se colocar em pé e vai fazer um concerto perante o Senhor. Quarto, ou letra D,
ele levou o povo a fazer um concerto a Deus. Então, além de ele reconciliar, ele vai levar o povo à reconciliação. Em último, o 5, aboliu por completo a idolatria. Todas as abominações fossem tiradas do meio de Israel. Foi o decreto real. Então foram reformas profundas numa nação que vinha vindo desprezando as coisas de Deus. Ele inclusive vai determinar que seja celebrado a Páscoa, conforme 2 Crônicas 35, 1 a 19. Então, o resuminho, a síntese do item 3, Hulda foi usada por Deus para advertir o rei e os israelitas do pecado da apostasia. Ou seja, eles sabiam que aqueles ídolos eram ídolos, mas eles tinham abandonado a Deus e estavam seguindo cultos pagãos. Finalmente, nós temos as considerações finais. A profetisa Hulda foi uma mulher de Deus, que teve um papel significativo para a história do povo de Israel. Seu papel vai trazer uma profunda mudança, mas no momento certo, ela então vai apresentar a voz de Deus para o povo. Então, é uma mulher de Deus, caráter piedoso, uma mulher serva do Senhor e que vai manter a sua posição e entregar aquilo que o Senhor mandou ela falar. Ela não vai agradando o rei, infelizmente. Tem pessoas que dizem que está falando em nome do Senhor, mas já começa agradando, o ouvinte, Meu servo, homem de Deus. Ela não, ela fala, diga ao homem que enviou. Esse é o recado do Senhor, assim diz o Senhor. Então mostra uma mulher de caráter, de fidelidade à palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula vitoriosa, abençoada, nesse domingo, dia 28 de maio. Eu quero convidar você, que mora próximo da região aqui de Campinas, para participar da nossa aula de formação continuada. Você pode baixar também a lição. A lição tem mapa, eu coloquei o mapa para você ver a cidade baixa onde Hulda morava. Então você pode dar uma olhadinha no mapa, tá? Então acesse o site, que é www.professoralberto.com.br. Lá você baixa a lição e você vai poder ver os mapas e os outros subsídios que eu coloquei para você. Mas você pode participar também, todo sábado, das 16 às 17h30, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas, São Paulo, na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, no bairro Parque Itália. Pastor Paulo Freire, que é o pastor da nossa igreja, você é o nosso convidado. Curso gratuito, curso de formação continuada para professores de escola bíblica dominical. Eu espero por você. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de vitória, de bênção. Um abraço.